Muito bem, amigos, estamos levando ao ar mais uma apresentação do programa Histórias da Nossa Terra. Esse programa foi criado para contar a vocês as histórias desses personagens que muito fizeram, muito fazem e certamente muito farão pela nossa Passo Fundo. Eu sou o Carlos Damiani e vou pedir para você, inscreva-se no nosso canal e também ative as notificações. Com vocês, Histórias da Nossa Terra. Muito bem, e no nosso programa de hoje nós temos a contar a vocês que Passo Fundo é uma cidade que tem uma história muito bonita e muito grande referente a prefeitos. Eu considero a terra dos ótimos prefeitos. Nós tivemos muito bons prefeitos em Passo Fundo e ainda temos prefeitos maravilhosos, mas hoje a minha conversa é com talvez aquele que tenha sido talvez não, tenho certeza, um dos melhores prefeitos que Passo Fundo teve. Meu amigo, Dr. Fernando Machado Carrion. Tudo bom, Dr. Carrion? Tudo bem, Damiani. Fico muito feliz em te receber na minha casa, em Passo Fundo, a ti como também aos companheiros da equipe da televisão. Muito obrigado. Eu tenho uma admiração, confesso ao senhor que eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor, que desde a minha infância eu acompanhei as histórias de Passo Fundo contando sobre Dr. Fernando Machado Carrion. Foi prefeito de Passo Fundo, foi deputado federal, né? E muita coisa fez para Passo Fundo. Primeiro vou lhe perguntar, doutor Carrion. A admiração é mútua. Que maravilha. Primeiro tenho que lhe perguntar, onde é que o senhor nasceu? O senhor nasceu em Passo Fundo ou não? Não, eu nasci em Porto Alegre, aonde eu fiz todos os meus graus de ensino. Eu fui aluno do Instituto de Educação General Flores da Cunha, ali no bairro Bonfim, em Porto Alegre, entre 1947 e 1952. Depois fui aluno dos padres jesuítas, a quem devo a minha formação, de 1952 até 1959, quando fiz o ginásio no Colégio Anchieta e o científico. Em 1960, eu entrei na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da onde eu saí em 1964, para então me lançar no mundo como engenheiro civil. E o ano que vem, em 2024, eu estarei em Passo Fundo comemorando o 60º aniversário da minha formatura de engenheiro civil, o que para mim me orgulha muito. Muito bem, doutor Carrion, o senhor lembra do primeiro serviço que o senhor fez na vida, no que o senhor primeiro trabalhou? Bem, eu trabalhei, o primeiro serviço foi já como estudante de engenharia, fazendo cálculos de concreto armado e também desenhando plantas para alguém que me solicitava. Me lembro perfeitamente, ganhando aqueles trocados que todo estudante de engenharia precisa ter até para poder ter algum dinheiro para o final de semana naquelas reuniões do centro acadêmico, para poder pagar até a despesa da sua própria namorada. Até mesmo quando eu vinha a Passo Fundo, que a minha namorada era daqui, poder passar no clube cacheral ou no clube comercial com a namorada para não fazer feio. E como é que aconteceu? Eu sei que o senhor, eu posso até começar um pouco invertido a pergunta. O senhor, num final de semana que passou em Passo Fundo, o senhor se apaixonou por sua esposa, apaixonou-se pela família da sua esposa e aqui ficou, é verdade? É a pura verdade, é a pura verdade. Casualmente estamos agora no dia 2 de setembro e foi justamente há 60 anos atrás. Há 60 anos atrás eu embarquei num ônibus da antiga Unetral, a União de Serviços de Ônibus. Embarquei na rodoviária de Porto Alegre no dia 30 de agosto de 1963. Eu era acadêmico da Escola de Engenharia, 4º ano, tinha conhecido a minha esposa, a dona Gilda, em Porto Alegre,
tinha conhecido lá numa reunião da faculdade de farmácia, uma reunião dançante, um sábado à noite, e vim a Passo Fundo fazer a minha primeira visita. Cheguei aqui, estive na casa dela, aqui da Rua Moron, o número era 857, passei ali um fim de semana, de sábado, domingo, segunda-feira, conheci toda a família dela, a família Monteiro, e realmente foi muito bacana. Quando eu voltei, quando embarquei no ônibus para voltar no dia 2, eu disse para mim mesmo, vou casar com essa mulher. Casei e estou hoje há 60 anos aqui, do que eu nunca me arrependi. Já ninguém mais sabe que eu sou de Porto Alegre, eu sou de Passo Fundo. Mas eu sei, doutor Carrão, o senhor já me contou uma vez também, que o senhor se apaixonou muito também pela família da sua esposa, né? A pura verdade, a pura verdade. Eu sempre digo, e digo aos jovens, e digo aos da minha idade, que podem confirmar o que eu digo, e digo a todos. A gente, quando casa com uma mulher, a gente casa com toda a família dela. É o que realmente a gente sente. Os meus sogros foram os meus pais. Minha sogra era minha mãe, meu sogro era meu pai. Realmente, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, quando a gente casa uma família, a gente passa a ser filho e é a maior alegria que a gente pode ter. Muito bem. Doutor Carrão, então o senhor vindo a Passo Fundo, depois o senhor trabalhou muito com o sistema de estrada de ferro, não foi isso? Pontes, né? O que o senhor fez daí qual é que foi a passagem da sua vida, então, profissionalmente, primeiro aqui em Passo Fundo? Perfeito. A minha primeira passagem, eu chego aqui e havia muita carência de professores na própria cidade de Passo Fundo. Então eu recebi um convite da dona Maria Fialho Cruzes, que era diretora do ENAV. Ela me convidou para que eu fosse professor de física, da matéria física elementar. Então eu aceitei aquele convite em junho de 1965, eu tinha casado em maio, então pronto, eu cheguei uma noite de mel com a minha esposa, eu aceitei aquela investidura, ser professor de física, eu gostava muito da física, e lecionei alguns meses no colégio Nicolau Araújo Vergueiro. Fiz muitas amizades naquele colégio. Depois de algum tempo, muito pouco tempo, eu recebi um convite do DNF, do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, para ser um engenheiro residente na localidade de Guaporé, de uma companhia empreiteira, a EICO, que era de Minas Gerais e que tinha obras no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Alagoas, para pertencer e pegar a chefia do trecho de Guaporé até Mussum, aquele trecho que fazia os cortes da linha férrea, os túneis e também fiscalizava aqueles viadutos de grande altura. Entrei naquele trecho e gostei demais de trabalhar na engenharia ferroviária, me dedicando aos cortes em rocha, aqueles túneis, o que aprendi muito já na arrancada da minha vida de engenheiro. Eu tinha apenas 23 anos, mas foi um grande ensinamento. E aí o senhor partiu depois para a vida pública em Passo Fundo. O senhor foi prefeito? Bem, né? Como é que aconteceu isso? Bem, prefeito, eu fui muitos anos depois. Ali houve uma alteração da política viária no Brasil. Alguns anos depois, entra um novo presidente da República no Brasil e muda a mentalidade do presidente Castelo Branco, que era um ferroviarista. Então muda, quando entra o presidente Costa e Silva, para a mentalidade rodoviarista. Quando acontece isso, falta verba para a ferrovia L35, a ferrovia Passo Fundo Roca Salles, e começa a haver grande interesse em fazer em rodovias. Então eu entro no DAER, e aí existe inclusive recursos da Aliança para o Progresso, recursos da USAID, que vão financiar toda a estrada da produção, no trecho de Sarandi a Carazinho, Lajeado
e a Porto Alegre. Então, quando entram esses recursos grandes para o ramo rodoviário, eu entro no DAER, que é um órgão rodoviário. Entro no DAER, vou fazer a fiscalização do trecho de Carazinho até Soledade, sou responsável pela fiscalização de todo aquele trecho. Alguns anos depois, eu entro na residência do DAER de Passo Fundo. Era a maior residência do Estado. Eu tenho 25 anos na época. Então, recebo a investidura de cuidar do trecho de Guaporé a Passo Fundo até Goiuém, já próximo de Chapecó, até Iraí, até Palmeiras das Missões, até Lagoa Vermelha, até Davi Canabarro, enfim, um grande trecho até Ibirubá, até Getúlio Vargas, e sou obrigado, com grande êxito, com grande alegria, a construir o trecho Passo Fundo, Getúlio Vargas, Erechim, a construir o trecho Tio Hugo a Passo Fundo e Tio Hugo até Ibirubá, Palmeira a Sarandi, e assim uma série de trechos. Tenho que trabalhar esses trechos todos, construindo estradas e conservando estradas. E aí vem então a pergunta, então, depois de tudo isso, o senhor tornou-se prefeito de Passo Fundo? Ainda antes, Damiani, eu tive um trabalho aqui que pouca gente lembra. Quando era prefeito aqui, o Guaraci Marinho, em 1970, eu recebo umas máquinas da Inglaterra. Essas máquinas vêm no tempo do governador Perac Barcelos, e quando elas chegam aqui, destinadas a abrir a perimetral oeste, que é aquela que vai daquele monumento à Caravela de Cabral até a BR-285, a perimetral oeste, eu peço ao governador Perac de Barcelos que ele me conceda 30 dias antes de eu entrar na perimetral do oeste, para fazer o seguinte: rebaixar a lomba existente, então, entre o final da Avenida Brasil, leste, que era ali no antigo prédio da FNM, ali onde hoje tem aquela churrascaria gaúcha, ali onde estava naquela época terminada a Avenida Brasil. Quem saía para a Lagoa Vermelha, ali dobrava à direita e saía por uma estrada a nível, pelo cemitério, ia pegar já para a Lagoa Vermelha, lá à direita. Bem, aquela lomba existia, tinha um trilho que ia dali para a Coxilha. Então, eu convenço o governador Perac Barcelos a me emprestar durante 30 dias as máquinas, antes de ir para a Perimetral Oeste. Ele me permite, e eu faço um convênio com a Prefeitura de Passo Fundo, era prefeito Guaraci Marinho, então ele entra com combustível e alimentação dos meus funcionários, e eu entro com as máquinas, 0 quilômetros. Tinham chegado da Inglaterra, e rebaixo aquela lomba que tinha ali, era um morro, rebaixo tudo aquilo ali e abro a perimetral, abro a Avenida Brasil Leste, faço um valo no meio, que é a técnica que eu tinha sabido do estágio que fiz nos Estados Unidos, para ter a drenagem aberta, a melhor drenagem que existe, um valo, já drena, lembram todos que tinha um valo no meio da Avenida Brasil, uma mão e outra mão, uma que vai e uma que vem. E um valo no meio. E um valo no meio, exatamente. Então ali, em 30 dias eu executo aquele trecho da Avenida Brasil, ela fica ligada, tem uma rampa significativa de 9,2% de elevação, e já naquela época, eu projeto um viaduto do cruzamento da Brasil com a BR-285. Aquela é a única obra que eu, como prefeito, como deputado federal, como engenheiro do DAER, não consegui fazer nessa cidade. Fiz mais de 100 obras, aquela não consegui fazer. Deve ter uma centena de caveiros de burro enterradas ali. Arrumei verba como deputado federal. Encontrei opositores aqui mesmo. E o povo sabe quem é, que me impediram de fazer aquela obra. Todo o Passo Fundo sabe quem foi, os opositores que me impediram de fazer aquela obra ali. Como prefeito não consegui fazer,
tive opositores. Como deputado federal, consegui a verba, não consegui fazer. O prefeito Gomes lembra, fizemos um convênio com o DNR, ganhou uma verba, o prefeito Gomes lembra de tudo, mas teve uma mão sinistra que impediu ali de que fosse feita aquele viaduto. Está aí hoje, causando acidentes, está aí aquela rótula, e até hoje Passo Fundo não tem aquilo. Foi a única obra que o Carrão não conseguiu fazer em Passo Fundo. Já projetei aquela obra em 1971. Está ali. Talvez ainda tenha sorte de fazer um dia, como estou agora fazendo o Porto de Arroio de Sal, de Torres, que tem 197 anos de história. Sou acostumado a fazer obras que nunca saem. O Porto Torres, 197 anos depois. Se um dia eu conseguisse fazer o viaduto da Avenida Brasil, da 285, estaria fazendo obra minha, projeto meu, 50, 60 anos depois. Mas é isso, quem sabe um dia nós consigamos, né, doutor Carrão? Doutor Carrão, mas como prefeito, o senhor foi muitas obras em Passo Fundo. Nós temos hoje as radiais, as perimetrais, que é tudo do seu mandato aí. As né? intervais. Além de muitas obras, nós temos essas que são muito importantes em Passo Fundo, né? É verdade, é verdade. Quando estava no DAE, falava agora há pouco, quando falava da Avenida Brasil Leste, eu recebo a incumbência com essas máquinas que chegaram da Inglaterra de fazer a perimetral oeste, com o primeiro trecho, lá da 285 até hoje o Monumento da Caravela. Inclusive já com aquela primeira ponte que passa sobre a linha férrea. Lembra que a perimetral oeste passa por uma ponte, um viaduto, em cima da linha da versão férrea ali. Muito bem. Depois comecei, muito antes de ser prefeito ainda, antes de ser prefeito, como engenheiro do DAE, que voltei a ser engenheiro do DAE na década de 70, 80, saio da posição de engenheiro do DAE para assumir a prefeitura. Estava fazendo a perimetral sul, que liga o trevo da Caravela lá no Rice, lá na saída para Amaral, logo depois do Templo dos Rosa Cruzes. Muito bem. Então ali faço a perimetral sul, que passa pela Santa Marta, passa pela Vila Jardim, passa pela Vila do Pinamar, passa pela Planaltina e tal, e vai lá no trevo que pega a perimetral leste, ou então que vai a Amaral. Bem, depois como prefeito, eu fiz a perimetral leste, que une a saída de Amaral até a BR-285. E outro ponto importante, como engenheiro do DAE também, eu entro e participo da perimetral norte, que é a 285. Como? Em 68, eu, engenheiro do DAE, sou procurado pelo batalhão rodoviário que estava em Vacaria, comandado por um coronel, e este batalhão está fazendo a BR-285, que passa ao norte da cidade. E eu recebo a missão de fazer os bueiros da estrada. O Exército faz a terraplanagem e o DAE recebe a missão de fazer os bueiros. Então, executo os bueiros na fábrica de tubos do DAE, que era aqui, junto ali da Perimetral Sul, ali no bairro Vila Matos. Então, executo todos os bueiros. E com aquela contribuição, eu dou o leito dos bueiros todo pronto. Os militares fazem a BR-285. E assim damos a nossa participação na Perimetral Norte. E a leste, eu como prefeito elaborei ela, fazendo acordos com os proprietários das áreas ali, compensando aqui, compensando ali, e fizemos a completação da perimetral leste de Passo Fundo com 32 quilômetros. E apoiando a perimetral leste, ligada nas principais vias públicas de Passo Fundo, Avenida Brasil, Avenida Presidente Vargas e outras, nós fizemos o plano das avenidas radiais, que na época foram 9, ligando todos os setores da cidade nessa perimetral e nessas avenidas principais. Concluída essa malha, ainda como prefeito, eu fiz as interbairros, que são
aquela rede central que liga um bairro no outro. E ainda, como prefeito, no governo de 6 anos, eu entrego o prefeito que vem depois, o prefeito DIP, eu entrego o pró-município, com recursos para ele trabalhar 2 anos, já assinados, que permite já fazer as ligações, como por exemplo, da Veracruz no Boqueirão, do Boqueirão na São Cristóvão, que é aquela ligação que vem pelas ruas Mascarenhas, pelas ruas Scarpelini Guese, que sai lá da Veracruz, vem do Boqueirão vai lá naquele bairro a sul da cidade, do São Cristóvão. E agora, em 2012, quando eu quase aceitei ser candidato a prefeito, e que não pude, por uma moléstia da minha esposa, e que eu indiquei, então, no meu lugar, o prefeito Luciano, um grande êxito que foi, que é meu afilhado, naquela ocasião eu fiz um plano para Passo Fundo futuro, que era continuar aquela perimetral interna de Passo Fundo, que era continuar pela 7 de setembro e continuar este círculo aqui. Sair então ligando pela 7 de setembro, passar na Petrópolis e terminar ligando lá na zona norte da cidade. Tem um setor da cidade que não tem ligação, que é a Brasil Leste com este bairro norte, com a Vitoriza. Pode ver que aquela região lá é uma região que passou, parece que esqueceu, não tem ligação do norte com o leste, só tem a perimetral leste da cidade, mas não tem ali. Verifique que ali é uma região interrompida, tem aquele distrito industrial, também é do meu tempo, e aquilo praticamente setoriza a cidade. A cidade não tem como crescer, não tem como se ligar entre o leste da cidade e o norte da cidade. Verifique que tem um vazio ali. Tem muita indústria ali, tem o polo petroquímico, desculpe, tem o polo petrolífero ali, mas não tem uma ligação decente ali. Então, nós vamos ter que pensar naquilo. O que me espanta muito, doutor Carrão, é a sua memória em contar tudo com detalhes privilegiados, com nomes e datas, né? Parabéns para o senhor. Muito obrigado. Mas, doutor Carrão, para fazer todas essas obras na época que o senhor era prefeito, precisava de dinheiro. E neste precisar de dinheiro, tinha que ir a Brasília buscar. E o senhor mesmo lá buscar. E aí eu vou lhe fazer umas perguntas da sua história, que nós estamos contando a sua história. O que é mito e o que é verdade nisso? Uma delas, é verdade que quando o senhor chegava em Brasília, outros prefeitos iam em restaurantes pomposos, maravilhosos, para almoçar, para jantar, e o senhor dava preferência para agilizar tudo, e talvez até não ter muito gasto? O senhor ia numa lancheria e optava por um pastel e um refrigerante. Isto é mito ou é verdade? Isso é verdade. Inclusive, isso é da característica do engenheiro rodoviário. O engenheiro rodoviário, ele está acostumado com a turma dele. Eu, desde os 23 anos, como engenheiro ferroviário, a minha grande alegria era almoçar com a turma no trecho, como se diz. O trecho era a turma. Como no DAE, eu estava lá pertinho de uma floresta lá, no interior de Donoais, no parque que tem 17 mil hectares lá, onde tem animais selvagens, inclusive. Nós participávamos da vida da turma que estava construindo a estrada, os operários juntos. A gente ia lá no rancho, não tinha coisa que eu gostasse mais do que almoçar com a minha turma do DAE lá naquele rancho. Então, a gente é simples. O engenheiro rodoviário, ele é um homem simples. Ele sempre é assim. Ele está acostumado no trecho, com as máquinas e com o seu pessoal. Então, realmente é verdade. Até porque o prefeito Carrião tinha a fama de ser um dos prefeitos mais pão duros da cidade. E isso até me galardonava isso. E também em Brasília era a mesma coisa. Em Brasília, eu cansei de ver muitas vezes eu ir lá tomar um pastel na rodoviária. E eu ia pegar o meu jornal lá e fazia isso mesmo, é verdade. E muitas vezes eu sempre dirigindo meu carro lá. Nada de mordomia como tem hoje. Os deputados têm carro, essa coisa toda. E também uma coisa interessante para a gente confirmar isso é que o trabalho não pode assustar ninguém. Eu me lembro, agora eu vejo essa cidade aqui de Ametista do Sul, que está galardonada aí com
com muita festa. Tem os garimpeiros ali que tem grandes exposições ali. Eu me recordo quando chegou esses garimpeiros de Ametista do Sul, que se chamava Seu Gabriel. Era um distrito da cidade de Planalto, entre Planalto e Iraí, estrada que eu cuidava no DAE. Chegou essa gente lá e pediram: deputado Carreon, nós queremos criar a cooperativa dos garimpeiros de Ametista do Sul, nome Cogamai. Daqui uns dias eu vou lá com a minha mulher, que agora tem 10 filhos lá em Ametista. Eu fui o fundador da cooperativa dos garimpadores de Ametista do Sul. Mas o importante que eu quero dizer é o seguinte: quando foi para fundar essa cooperativa, me chegam esses elementos garimpeiros de Ametista lá em casa em Brasília, onde o deputado tem aquele apartamento funcional. Mandei todo mundo dormir ali no meu apartamento. E essa gente vai com uma mala. E essa mala estava cheia de fichas de inscrição de garimpeiros. Tinha 1.500 fichas. Eu disse: gente, vamos pesar essa mala. Aquela mala tinha 38 quilos. Eu não ia carregar 38 quilos. Também era demais para mim. Pedi que eles carregassem aquela mala. E no dia seguinte, eu entrei no Ministério das Minas de Energia, eles carregando aquela mala, e eu carreguei aquela mala para dentro do gabinete do ministro. O ministro achou meio estranho, mas eu entrei com aquela mala para dentro. Botei aquela mala na audiência, mandei que abrisse aquela mala. O ministro viu de lá: o que é isso, deputado? Ministro, isto aqui é uma mala cheia de adesão de garimpeiros. Se o senhor quiser poder me contar, não precisa contar. Aqui tem 1.500 fichas dos garimpeiros de Ametista. Então, aqui está essa gente aqui. Eu venho pleitear que essa gente possa criar a cooperativa dos garimpeiros de Ametista do Sul, lá no Rio Grande do Sul, que são garimpeiros que faíscam aí, faíscam essa ametista, enfim, essas pedras aí, quartzo e assim por diante. E aí foi criada a cooperativa, e hoje está a Ametista do Sul, uma cidade lá maravilhosa. chique, Maravilhosa. Então, isso... Outro mito e verdade. E eu também cheguei com mala, muitas vezes no gabinete do Delfim Neto, para poder apresentar meus projetos. Chegava com a mala lá. E depois... Inclusive entra no mito e verdade isso, diz que o senhor chegava não sei se é verdade ou não, que o senhor chegava nos corredores lá do Ministério, e o senhor não ficava dizendo muito para a secretária: eu quero falar com o ministro, porque senão ele dava um balão. Aí o senhor esperava, e aí quando o ministro chegava, o senhor entrava para dentro e ficava na espreita. É mais ou menos isso? Nunca empurrei o pé na porta, mas numa fresta eu já entrava, né? Depois que estava lá dentro. É verdade, né? Outro mito e verdade, diz que lá em Brasília costumava muito o senhor chegar, o senhor comia alguma coisa, e né? Tem um caso que eu vou contar. Tá, pode contar. Eu vou ao Rio de Janeiro e levo os vereadores juntos. Aí eu chego foi no BNDES. Eu chego no BNDES e o presidente do BNDES é o depois ministro Funar. E eu marco uma audiência com ele para criar a CODEPAS, que foi a cooperativa até hoje existente. Eu sou o pai da CODEPAS. Então, eu tenho uma audiência com, na época, o presidente do BNDES, Funaro, e levo os vereadores. E eu começo a conversar com ele e digo: presidente, eu trouxe aqui esse pleito aqui do município de Passo Fundo, e eu gostaria de ter a sua análise para poder, com ela, obter o financiamento do FINAME para poder comprar um grande acervo de máquinas para poder asfaltar a Avenida Brasília e outras lá da cidade. Aí o presidente do banco do BNDES, ele olha e diz assim, olha, eu gosto muito da sua cidade, prefeito. E eu ouço aquilo, me olho entre os vereadores, e quando ele diz aquilo, ele recebe um telefonema e ele pede licença e sai da sala. E eu fico só com os vereadores. Aí dali mais um pouco,
ele volta. E sabe, ele sai dali presidente do BNDES e volta ministro da Fazenda. Ah, é? Ele recebe um telefonema do presidente Sarney e ele, antes de dizer que tinha sido indicado, tinha sido solicitado para fosse ministro da Fazenda, eu chego e digo assim: presidente, o senhor sai daqui e diz que gostava muito da minha cidade. Eu posso saber qual é o motivo? Eu fico faceiro. Olha, eu gosto muito da sua cidade, porque eu sou engenheiro, como o senhor, prefeito. E eu era estudante de engenharia e nós íamos representando a USP, Universidade de São Paulo, de trem até Buenos Aires. E o trem quebrou. O trem era São Paulo, Passo Fundo, Buenos Aires. O trem quebrou em Passo Fundo e quando o trem quebrou, ele teve uma avaria e nós tivemos que ficar 3 dias em Passo Fundo. Nós éramos todo mundo estudante e nós aproveitamos aquele tempo, indo nos bailes, nas reuniões dançantes que tinha Passo Fundo, aquela coisa toda. E olha, a sua cidade tem as moças mais bonitas do Brasil. Uhum. Aí eu digo, pomba. Aí eu pensei com meus botões e ele saiu de novo. Aí eu disse para os vereadores: olha, agora é a hora. Esse senhor vai dar o que nós queremos. Ele já começou assim. Aí, quando ele volta, eu digo: presidente, o senhor vai nos amparar com o seu pleito. Ele diz assim: amigos, eu agora não estou mais no banco do BNDES, eu agora sou ministro da Fazenda. Nós cumprimentamos ele e eu saio até meio triste de lá. De mim agora. Ele disse: eu estou disposto a atender vocês. Muito bem. E ele sai ministro da Fazenda. Me despedimos dele, vamos para o hotel no Rio de Janeiro, e eu, antes de viajar, eu digo assim para os vereadores, digo: olha, esse homem agora mudou de posto, será que o que ele disse com o presidente do BNDES poderá ele cumprir? Veio um substituto, aí não sabe de nada. Tá. Aí dali eu fui a São Paulo. Cheguei lá, ele estava sendo homenageado, que ia ser ministro, ele é de São Paulo. Aí encontrei meu primo, o deputado Carrão Júnior. Disse para ele: Francisco, ele era amigo de fulano, dá uma encostada nesse cara aí. Esse cara me prometeu como presidente do BNDES e agora esse cara virou ministro. É capaz de eu sobrar nessa virada aí. Vai sobrar para mim. Ele vai se perder no meio do caminho e eu vou dançar, passou a dançar. Você pode deixar que eu vou encostar nele. Te prometeu? Prometeu. Só que ele mudou de cargo. Aí então o Francisco encosta nele, eu volto para Passo Fundo. Aí, quando ele vai sair do BNDES e vai assumir o ministério, ele chama o secretariado dele e passa um por um os pedidos que tem para organizar bem a passagem. Chega e começa: Companhia Vale do Rio Doce, uma empresa desse tamanho, aprovado. Companhia não sei o que, prefeitura não sei o que. Aí chega lá bastante: Codepas, Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo. Ele vira para o assessor: isso aí tem que dar. Isso eu prometi. Prefeito lá, autorizo. Que legal, que legal. Aí, coisas que acontecem. cumpriu-se tudo e a Codepas é criada, e a nossa Codepas é criada no meu tempo de prefeito, em 84, vai fazer 40 anos ano que vem, e o município recebe aquelas máquinas todas. Para finalizar, então, o nosso Mitos e Verdades, o senhor ia a Brasília, conta-se que o senhor ia a Brasília e levava junto os equipamentos. Máquina de escrever, talvez, não sei, mas carimbo, papel timbrado, porque na época nem fax não existia, né? Aí quando tinha que resolver alguma coisa lá, teria que ir a Passo Fundo, depois mandar pelo correio, alguma coisa assim. Não. E o senhor ia e já resolvia tudo na hora. Eu fazia tudo na minha caligrafia. Eu pensava em mandar, eu fiz tudo escrito à mão. Sempre vou da caligrafia, até hoje. Até hoje eu não escrevo a máquina, nem em computador. Eu escrevo tudo à mão livre. Mas o senhor fazia todos os papéis lá, já assinava, carimbava e já estava resolvido. Não tinha demora. E o Porto? E o Porto? E o Porto. Aí, o último, então, para encerrar, também o senhor despachava
da sua casa, de madrugada, papéis da prefeitura na frente da lareira com cobertor em cima das pernas. Isso é verdade? Isso é verdade. Eu morava ali no bosque, nos meses de julho, agosto, setembro, era um frio horrível, não é? Como é em toda parte, em Torres, inclusive, é muito frio, não é? Por causa do vento, e isso é verdade. Eu me lembro de levar daqui da prefeitura, eu sempre usava o meu veículo particular. O povo lembra um Opala verde do teto branco, e todo o bairro do Lucas Araújo foi legalizado, os terrenos no meu tempo, e foi legalizado no meu tempo, e eu tinha que assinar aqueles contratos antes de sair da prefeitura. Mas tem mais de 2.000 contratos legalizando a posse legal daqueles terrenos da Lucas Araújo, que era uma lambança aqui. E é verdade, eu passava madrugadas a fio com aquele frio lá, que era aqui, o cobertor nas pernas, mas o importante é o seguinte: eu não deixei nunca o serviço do dia seguinte, eu fiz tudo. E fiquei muito contente. Em 2012 eu ia voltar prefeito, ia ganhar de novo. As pesquisas mostravam. Mas aí a minha mulher botou um estente no peito, da Santa Casa em Porto Alegre, e o doutor Luquezzi me disse assim: Carrião, não vai, tu vai ganhar de novo, a Gildinha poderá morrer, tu vai te dedicar só à prefeitura e tu vai ter esse remorso. Aí eu peguei, elegi o Luciano de Azevedo, que é meu afilhado, um afilhado que nunca me desgostou. Foi um dos grandes prefeitos do Paulo. Se reelegeu e agora é deputado federal. E eu até digo o seguinte: continuamos muito amigos. Agora, no dia 8 de março, eu tive com a diretoria do Porto Regional em Brasília, eu ia no gabinete dele, com ele, e saía, ele nem deu tempo de eu chegar lá. Ele viu que eu estava no gabinete do senador Reis, foi lá, já disse que vai ser o deputado que vai nos ajudar nas demandas do Porto lá em Brasília, esteve conosco, fotografou com o Carrião e continua aquele homem grato ao padrinho que sempre foi. Já deixo aqui minha saudação ao deputado que hoje me substitui, que é o Luciano de Azevedo. Minha saudação de um grande mandato como deputado federal, que eu tenho certeza que ele vai fazer. Doutor Fernando Machado Carrião. Porto. Doutor Fernando Machado Carrião. Nós estamos... Fecha aí para ver. Pode cortar, daí depois nós... Que daí eu parto do doutor Machado. Pode ser? Pode, só um segundinho aí, peraí. Aí. Doutor Fernando Machado Carrião, nós não temos muito tempo ainda, mas podemos conversar um pouco. Gostaria que o senhor contasse para nós essa história que eu descobri hoje aqui. Um projeto de Dom Pedro I, Dom Pedro II, passou por muitos presidentes, e Getúlio Vargas, e muitos presidentes, e hoje o senhor está tornando-se do sonho uma realidade. O Porto de Torres, que vai surgir em 2026, provavelmente fica pronto. O senhor nos conte rapidamente o que é o Porto de Torres. O Porto de Torres, hoje Arroio do Sal, na praia da Rodinha, este porto, ele realmente vem sendo proposto desde 1826 pelo então ministro de Dom Pedro I, que era o Visconde de Barbacena. Depois ele foi proposto por 2 engenheiros ingleses contratados por Dom Pedro II. Ele foi tentado ser feito por uma concessão do primeiro presidente da República, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Depois ele foi alvo de uma tentativa com recursos externos do presidente Roosevelt na primeira década do século XX, presidente Roosevelt, americano. O presidente Getúlio Vargas se interessou muito pela sua execução na década de 30. O governador de então, governador Flores da Cunha, foi alvo de uma nova tentativa na década de 40, no tempo do presidente Eurico Gaspar Dutra,
E este porto realmente sempre foi uma aspiração do Nordeste do estado do Rio Grande do Sul, pela sua posição geográfica. Esse porto hoje é uma realidade. Esse porto eu tive a intenção de retirá-lo das sombras da história e puxei esse assunto em 2018. Eu fui o relator da Lei Portuária Brasileira quando fui deputado federal. Foi sancionada a Lei 8.630 em 26 de fevereiro de 1993. Essa lei permitiu que os terminais privados portuários brasileiros fossem construídos. Antigamente os portos eram só construídos pelo governo. Agora, desde 93, os portos podem ser feitos pela iniciativa privada. E é o caso. Já surgiram muitos portos. Santa Catarina hoje tem 7 portos, num território menor que o nosso. O Rio Grande é o único porto marítimo do estado do Rio Grande do Sul. O segundo será a Rua de Sal. A Rua de Sal vai movimentar 54 milhões de toneladas de carga. Quais são? As grandes vantagens ali, nós temos um calado de 17 metros. Por quê? Porque aquela grande proximidade que nós temos daquela barreira de 1.400 metros de altitude, que é os aparados da serra, aquilo confere uma grande profundidade do mar, já medida pela Marinha do Brasil. Nós, em 2 jornadas de navegação, por exemplo, confirmamos isso aí. Ali vai ter um calado de 17 metros, permitindo o acostamento de navios de grande capacidade. Então, é um porto com 11 piers, sendo 2 que vão agasalhar navios de turismo, poderão parar ali. Hoje só param ou em Santos ou em Montevidéu. Na própria Balneário Camboriú, eles param no mar e tem que descer os passageiros de lancha. Ali vão ter 2 piers para parar, 2 atracadouros. É um porto principalmente de granéis sólidos e líquidos. Granéis sólidos é o soja que sai e o fertilizante que entra. Líquidos, a Petrobras, que é um ponto ali fixo, porque naquela boia móvel que tem em Tramandaí, a Petrobras fica 90 dias sem poder operar por ano, porque a boia se mexe e, consequentemente, o navio não pode encostar na boia, que se situa a 6 quilômetros da costa. O porto vai mexer com contêineres. Veja, Caxias do Sul fica do porto a 1/3 da distância que vai a Rio Grande. Outra coisa, nós temos ali que a soja produzida em toda a nossa região norte do estado, que é a grande produtora de soja do Rio Grande do Sul, a produção de soja produzida no norte do estado é da ordem de 15, 16 milhões de toneladas de soja, quando tem uma safra cheia, não deve ser a próxima agora, com 16 milhões de toneladas de soja só na região norte. O centro geográfico da produção dessa soja, que começa em São Borja e vai até São José dos Ausentes, é Passo Fundo. O saco de soja aumenta R$10 apenas por conta do transporte. Hoje, o transporte de Passo Fundo a Rua de Sal, 400 quilômetros. A Paranaguá, 700. A São Francisco do Sul, 700. A Rio Grande, 700 quilômetros. A Rua de Sal, a metade. Para um navio que dá 17 metros de calado. Rio Grande, 12 metros e meio. Paranaguá não alcança 17. Eu dou uma informação para quem não sabe. Num porto, a cada 30 centímetros de aumento de calado, permite o aumento da carga do navio em 2.000 toneladas. Então, se nós temos 3 metros a mais de calado num porto do que no outro, só isso aqui já significa 30 mil toneladas a mais neste navio, que chega no porto de mais calado
do que o outro menor calado. Bem, este porto já teve todas as aprovações necessárias do Serviço de Patrimônio da União, o SPU, da Marinha do Brasil, Ministério dos Portos, e agora tramita do IBAMA, aonde deverá ter a sua aprovação e a sua análise dentro de um ano, fim do qual o IBAMA expede a licença de instalação e o porto começa, o que deve ocorrer, as obras de infraestrutura, até o final de 2024. O prazo de 18, 20 a 24 meses, estando pronta a infraestrutura, que é composta da dragagem da bacia de evolução, da confecção dos moles de contenção do mar e, ao mesmo tempo, da ligação do porto com a BR-101, 10 quilômetros, com uma ponte sobre a Lagoa Itapeva e as instalações em terra. Os players, como se chama, já estão acontecendo. A Marubeni, do Japão, movimenta 7 milhões de toneladas ano de fertilizante ou soja, que é o produto agrícola e milho. Então, já colocou na sua projeção futura não trabalhar em São Francisco do Sul, que é um porto público, e sim um porto privado de Arroio de Salto. Petrobras, Braskem, Caxias do Sul, que é o segundo polo metal mecânico do estado. A zona do fumo, Santa Cruz, Fernando Soares. A zona da madeira, Jaquirana, São Francisco, que exporta aquela madeira em pallets para a costa oeste dos Estados Unidos. Enfim, o porto é uma realidade. Ele se deve muito ao grande apoio que o senador Reise vem dando desde 5 anos atrás, quando nós ressurgimos com a ideia. Caxias está trabalhando muito pelo porto e também o próprio grão do estado, através da Associação das Cerealistas do Estado do Rio Grande do Sul, a SERGS, que tem até uma sede aqui em Passo Fundo. Então o senhor está cumprindo, na realidade, o senhor está cumprindo uma ideia, um projeto de Dom Pedro I. Como é que o senhor se sente com isso? Isso aí a responsabilidade é muito grande, né, doutor Carrion? Eu até digo que um pouco é estrela, né? Doutor Carrion, por isso que eu lhe pergunto, por que Passo Fundo faz parte da sua história? Eu diria o seguinte, eu faço parte da história de Passo Fundo. São coisas da vida que acontecem. Eu, tendo casado aqui, pertencendo a uma família daqui, através da minha mulher, eu terminei me vinculando aqui. Então são 60 anos. Eu tenho uma propriedade rural aqui que já tem 104 anos, mais de um século. Essa propriedade era da família da minha esposa. Está apenas na segunda geração da minha. Só a segunda geração era da mãe da minha esposa, ou do pai dela, enfim. Só a segunda geração. Uma propriedade com 100 anos poderia estar na quarta ou quinta geração. Está só na segunda. Bem, então a gente tem isso aqui. Eu me radiquei nessa cidade através do DAE, através da construção da ferrovia, e fui ficando, terminei sendo prefeito, terminei sendo deputado federal. Hoje trabalho na construção desse porto. Esse porto vai ajudar muito o Passo Fundo. Então, eu diria que hoje eu sou um homem do norte do estado do Rio Grande do Sul. E vou virar um homem brasileiro. Aliás, falando em brasileiro... Uma personalidade brasileira. Aliás, eu digo uma coisa, viu? Quando me perguntavam os colegas em Brasília o que eu era, eu dizia o seguinte: eu sou brasileiro. Quando a gente chega a deputado federal, a gente pega um sentimento de brasilidade. A gente pega assim, vestir a gente é de uma cidade, mas a gente pega uma visão global. A gente abre a cabeça e a cabeça fica aberta em grande potência. A gente é brasileiro, a gente é da nação brasileira.
deputado federal tem que trabalhar para o país inteiro. Uma lei não é uma lei que vige só numa casa ou num rincão. É uma lei de responsabilidade nacional. Então, eu sempre me pensei assim, eu sou um brasileiro. Então, a gente é um cidadão brasileiro. Eu nunca quis ser menos do que um cidadão brasileiro. E a gente tem que deixar a sua marca, a sua impressão digital, como passou por esta vida e deixou alguma coisa. Deixou alguma coisa de boa, que não por se lembrarem da gente, não, isso é o de menos, se vão se lembrar ou se vão se esquecer. Isso é o de menos. Mas o importante é que a gente deixe alguma coisa, que até aquela alegria, o indivíduo está a meia hora de morrer, vai morrer na cama, ainda tem um sopro de raciocínio, o cérebro ainda não parou, vai morrer dali a meia hora. Ele pensa naquele último 30 minutos de vida, eu deixei um legado, naquele porto lá, daqui a 500 anos, um navio vai atracar ali, tem um pouco da minha mão ali, naquele benefício que o Brasil vai ter. Doutor Carrão, o senhor pode ter certeza que o senhor vai ficar grifado na história de Passo Fundo para sempre, né? Esteja onde o senhor estiver no futuro, vai ser falado o nome de Dr. Fernando Machado Carrão. Eu diria mais engenheiro Fernando Machado. Engenheiro Fernando Machado Carrão, aquele que fez muito por nossa cidade de Passo Fundo. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado por vocês estarem aqui, e eu até fico muito engalanado. Estou morando em Torres, tu está vendo aqui a minha casa aqui em Passo Fundo, é a minha casa, eu continuo aqui, eu me mudei para lá, mas o meu As teto, raízes estão aqui. o meu teto está aqui, lá está a minha cama, em que eu e minha mulher paramos, tem um armário ali, está aqui a minha sala, desguarnecida, só tem a minha mesa de trabalho, mostra que eu estou trabalhando, tem ali a cozinha e eu estou sempre aqui. Significa que a gente não perde as ligações. Talvez eu seja o único prefeito que foi da cidade que nunca cortou os laços com a cidade. Eu estou aqui. Talvez tenha outros que tenham cortado os laços. Eu não cortei, está aqui, ó. Aqui, meu teto está aqui. Tá? Que maravilha. Então, vou estar sempre aqui. Estou lá em Torres, mas tenho meus interesses aqui. Estou indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. E tomara que esteja bem longe o dia que eu vou parar de ir e voltar. Com 100 e poucos anos, pode ter certeza. Se Deus quiser. Esse foi então mais um programa Histórias da Nossa Terra. Inscreva-se no nosso canal e também ative as notificações. Até o próximo programa.